A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o evangelista Marcos Vinícius. E te peço que você fique até o final, porque Deus irá falar contigo, Deus irá te dar a solução e a resposta para o teu problema. Deus vai te dar a solução se você ouvir a palavra do Senhor, guardar ela e ficar até o final. O Evangelho de Mateus, em seu capítulo 7, do versículo 13 ao 14, nos fala bem assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus está nos relatando sobre dois caminhos. Assim como existe o bem e o mal, assim como existe o certo e o errado, há dois caminhos que a palavra do Senhor nos relata. O caminho largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E existe um caminho estreito, a porta estreita, que é apertado o caminho, mas ela leva à vida, e poucos há que encontrem. No sentido espiritual, a porta larga e é o espaçoso o caminho que leva à perdição. É o mundo, as coisas que está nessa terra. O mundo é a porta larga e que tem o caminho espaçoso, a qual o ser humano ele vive segundo a tua vontade. O ser humano ele faz o que ele quer. O ser humano vai para onde quer, fala o que quer, vive o que quer. Mas esse caminho ele leva à perdição, ele leva à condenação eterna, e muitos são que entram por ela, porque o ser humano, a natureza do ser humano é essa. O ser humano ele quer viver da forma que ele quer, o ser humano quer fazer o que quer diante dos teus olhos, o ser humano quer viver da forma fácil, quer ganhar as coisas fáceis. E muitos são os que entram por essa porta. Então, muitas pessoas estão entrando pela porta larga, pela porta do mundo, entrando pelas oportunidades fáceis, querendo ter uma vida boa de uma maneira fácil, querendo viver a vida da maneira que quer. E muitos são os que entram por essa porta. Mas também há a porta estreita. A porta estreita é a palavra de Deus. Ela é estreita porque essa porta, ela conduz, ela leva para a vida eterna, ela leva para o céu. E poucos que encontram ela. Porque para entrar por essa porta e ir para o céu, tem que largar as suas vontades, tem que largar os velhos costumes, tem que largar o eu, o seu ego. E poucos há que encontrem essa porta. Poucos entram por essa porta. Louvado seja Deus. Porque muitos vão falar: mas irmão, é difícil viver sem beber, por isso que eu não vou pela porta estreita, pela palavra de Deus. Mas meu irmão, é muito difícil viver sem a prostituição, sem a droga, sem a bebida, por isso que eu não vou por essa porta. Mas meus irmãos, minhas irmãs, quando o homem e a mulher aceitam a Deus, ele tem um suporte, ela tem um suporte para vencer essas coisas.
Você tem a Deus quando você aceita Ele na tua vida para te ajudar a vencer a porta larga. Os pratos, as bandejas da porta larga, que muitos estão indo, mas não significa que você também deve ir. Muitos estão entrando pela porta espaçosa, que o caminho é largo, está levando muitos à perdição. Então Jesus Cristo, Ele se importa com a tua vida e não quer te ver perecer no inferno. Jesus Cristo, Ele te ama a ponto de falar assim com você: entrai pela porta estreita, vá pelo caminho mais difícil, vá pela direção mais difícil, que é da palavra. Porque no final da tua vida você vai ver que vai valer a pena de você ter largado a sua vida, o seu querer, os seus sonhos, seus objetivos aqui na terra, para viver segundo a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, há muitas pessoas que não querem ter compromisso, não querem ter responsabilidade, não querem entrar pela porta estreita, que é a porta da palavra de Deus. E que somente através da palavra de Deus, que é a porta estreita, que o ser humano vai para o céu, que o ser humano vai ter a vida eterna, vai estar eternamente ao lado de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus irmãos, todos nós já sabemos perfeitamente que no mundo não há nada que presta, no mundo não há nada que possa verdadeiramente nos fazer felizes, mas ainda há jeito para a tua vida, ainda há solução para a tua vida. Se você está vivendo pelo caminho da porta larga que conduz à perdição, Deus está te convidando, Deus está te chamando para você entrar pela porta estreita, pelo caminho da verdade, o caminho da humildade, o caminho da sinceridade, do amor, da compreensão, do perdão, o caminho que vai te levar para o céu. Então Jesus Cristo, Ele não quer que você se perca. Louvado seja Deus. Poucas pessoas se importam com a vida eterna. Poucas pessoas querem entrar na vida eterna, porque há um grande sacrifício para entrar. Porque Jesus Cristo, Ele falou bem assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz cada dia e siga-me. Então, quando Jesus nos chama para entrar pela porta estreita, Ele está falando bem assim, ó: as suas amizades vão ficar para trás, os lugares que você frequentava, você não vai mais, as palavras que saíram da tua boca, os maus pensamentos, os maus olhares, vai ficar para trás. Você vai ter que tirar esse costume e deixar ele de lado. Não viver mais segundo a vida que você tinha antes, mas uma vida nova comigo, com a palavra de Deus.